E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o podcast do Café Prev. E hoje com vocês aqui temos ele que é advogado, 12 anos de experiência em gestão pública, mais aí 4 anos aí trabalhando no direito, como direito previdenciário, aposentadoria, com centenas de êxitos já em sua carreira. Ele que é pai de 4 filhos, já garantindo aí o futuro previdenciário dele já, né? Com vocês, Edilson Brito, que também é fundador do Café Prev e idealizador desse podcast. Bom, gostei dos 4 filhos aí já trabalhando para o futuro da Previdência. São 4 filhos, sou casado com a Adriana, sou pai de 4 filhos, Lara Andrade, Hamilton Andrade, Heitor Andrade e Arthur Andrade. É uma galerinha aí para tirar o tédio, com essa galerinha que não tem tédio. Pois bem, sou advogado há já um tempo, tenho 12 anos de experiência com gestão pública, advogo assessorando prefeito, vereador, e já tenho um tempo também como advogado de previdenciarista, né? E aí criamos o Café Prev, que é uma consultoria previdenciária. O foco inicial é trabalhar com previdência social e futuramente também trabalharemos com previdência privada. O objetivo nosso é trazer, nesse podcast e conteúdos futuros, né? Desmistificar muito o INSS, mostrar os benefícios que o INSS tem, a Previdência tem, né? Tirar, sem aquele juridiquês que tem muito, né? Que o pessoal gosta de colocar, dificultando o acesso à informação. Às vezes não faz nem por mal, mas faz porque às vezes não sabe nem explicar. Porque quando se entende muito do conteúdo, você consegue explicar para qualquer idade, qualquer faixa etária, qualquer nível de conhecimento. Então, o nível que eu vejo que você tem hoje de conhecimento sobre a área, os anos de atuação que você tem uma facilidade para explicar, explanar sobre as situações, as dificuldades que a gente enfrenta no INSS, os problemas que a gente enfrenta com tão clareza que convence qualquer um, independente da idade, que tem que começar a contribuir, tem que começar a se preocupar com o INSS. Eu mesmo não preocupava antes, comecei a preocupar de acordo com nossas conversas, que começou a mudar os meus paradigmas sobre o INSS, né? Então, muita gente tem suas críticas, muita gente demoniza o INSS, é normal a gente ver gente demonizando o INSS. E o objetivo do Café Prev, desse podcast, de futuros podcasts que virão, né? Se Deus quiser, é levar acesso à informação e mudar, porque do tipo de conteúdo que a gente vai debater aqui, conversar, eu não vi em lugar nenhum. Eu não conheço nenhum tipo de conteúdo, não vi ninguém falando dessa forma que convença a dona Maria, a dona Joana e o seu Sebastião a começar a pensar em previdência social. E outro aspecto, Nero, é separar, cara, o que é de bom no INSS, aumentar o nível de consciência das pessoas. No meio stream hoje se discute muito previdência privada, e ao passo que demoniza o regime geral de previdência social. E lógico, o INSS tem as coisas que são ruins, muita coisa boa. A previdência privada também tem muita coisa boa. E tem umas coisas que não dá para comparar com o regime geral. Então, assim, a nossa ideia do Café Prev, né, como consultoria, é prestar um serviço voltado para o regime geral, lógico, com muita particularidade que é nossa, e disseminar conhecimento. Por isso, do Café Prev, no podcast, é disseminar conhecimento. E ao longo desse podcast, iremos tratar de vários assuntos que não são debatidos normalmente por quem fala de previdência, né? E ao longo desse podcast a gente vai tentar desmistificar o INSS. E eu tenho uma vontade muito firme de resgatar pessoas para o regime previdenciário. E com isso a gente vai buscar para que essas pessoas sejam alcançadas e resgatadas. Nós temos várias situações que a gente vai tratar ao longo desse podcast. Vou trazer aqui o assunto. E a ideia de verdade é ampliar o conhecimento, mudar o nível de conhecimento das pessoas acerca do regime geral de previdência social. Quem não conhece, né, alguém que ficou ali 2, 3 anos para se aposentar, passando dificuldade, então
O nosso objetivo é diminuir esse tempo, né? Ensinar e tanto auxiliar como a gente alcança esse objetivo mais rápido. Ou às vezes nem que ficou 2, 3 anos, mas ficou 2 anos e descobriu que nem conseguia aposentar. Pois é, Nero, você falou num ponto importante, a gente vai discutir isso ao longo desse podcast, é que assim, tem um formato bem peculiar que os escritórios trabalham, a gente vai falar isso ainda. Mas o nosso formato, a nossa consultoria previdenciária, ela traz uma sistemática diferente. Diferente do ponto de vista de contratação, diferente do ponto de vista de atuação dos demais escritórios. Nós vamos especificar melhor todos os assuntos e vamos provar que o nosso formato de trabalhar talvez não seja o mais lucrativo, porém eu considero como sendo o mais justo, né, para o contribuinte. E tem um ponto também muito importante, é que tem pessoas na nossa sociedade, cidadão comum, que às vezes deixa passar o tempo, não contribui por desconhecimento, e ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa saga para disseminar conhecimento, nós vamos tentar resgatar de alguma forma essas pessoas, mostrando por meio de cálculo, mostrando por meio de exemplos práticos, que é viável a pessoa, sobretudo o cidadão comum, cidadão que tem capacidade de contribuir apenas por um salário mínimo, ou aquele de baixa renda, que é cadastrado no CAD único, Bolsa Família, provar que esse pessoal tem acesso à Previdência e não deixa o tempo passar para quando chegar a idade, que é a idade que a pessoa mais precisa, e quando chega a idade o cara tem que comprar remédio, tem que continuar comendo, continuar morando. E eu acho que a Previdência, ela garante o mínimo existencial para o ser humano. Por mais que não dê ali, salário mínimo talvez não pague um aluguel digno, uma alimentação digna, um entretenimento, mas pelo menos o mínimo existencial. Eu acho que os meios de comunicação, o meio streaming, não trata desse assunto especificamente. Nós vamos tentar trabalhar com esse público, que eu acho que é o que mais carece de informação, é um público mais carente, e nós vamos tentar chegar a esse público, de alguma forma. A nossa consultoria, nós vamos fazer atendimento gratuito, nós vamos tentar chegar a esse público de alguma forma. Eu vejo que muita gente não acredita no INSS hoje, não acredita na Previdência, né? Ainda mais os mais jovens. Tem a gente ouve, né? A Previdência vai quebrar, o INSS vai quebrar, ou o INSS é uma pirâmide. E até eu pensava dessa forma, que eu não precisaria do INSS, mas começa a ver que chega uma certa idade, a gente tem que preocupar. A gente conhece, né? Tem aquele amigo seu aí, cara rico, multimilionário, o cara está preocupado em receber o dinheiro dele, que ele tem direito a receber. Então, se a gente pretende viver, quem pretende viver além dos 60 anos de idade, eu acho que é bom pensar em uma previdência. Tá na idade de começar a trabalhar, de contribuir, começa a contribuir. É muito pouco, né? E, igual você falou, também garantir o mínimo existencial de cada pessoa, né? Eu não acreditava na Previdência, eu comecei a acreditar tem um bom tempo agora. A gente começa a acreditar nos gurus de internet que prega contra a Previdência, né? Prega contra o Brasil, na verdade. E eu não estou querendo defender o governo, de certa forma, aqui, mas hoje eu acredito no INSS. Hoje eu acredito na Previdência. Complementando aqui, Nero, você falou dos gurus da internet. O meio streaming está lotado de desinformação. Eu chamo de desinformação porque vamos... E às vezes nem é por maldade deles também, né? Por não entendimento. Não é porque é o meio que ele trabalha. Um cara, o conteúdo que ele produz lá, vamos citar um exemplo aqui, Primo Rico. Primo Rico tem um conteúdo bacana de educação financeira. Mas no ponto específico que ele presta um desserviço, é quando ele demoniza o INSS. E tem uma parcela grande da sociedade que a única coisa que ele vai ter acesso é o INSS. Vamos pensar aqui o contribuinte de baixa renda, cadastrado lá no CAD único. Cara, se você imaginar que ele pode contribuir por 15 anos com 5% do salário mínimo, faz uma conta hoje,
uma conta rápida aqui, ele vai contribuir por 15 anos, ele vai gastar uns 12 mil e pouco. Cara, 12 mil você multiplica 13. O ano você recebe, o aposentado recebe 13 parcelas de um salário mínimo. Cara, dá 18 mil. Um ano ele paga um investimento de 15. Então, quando o meio stream vem com uma informação maciça, demoniza o INSS, fala que todo mundo tem que esquecer o INSS e ir para a previdência privada. Primeiro, ignora o trabalhador que é contribuinte obrigatório. Contribuinte obrigatório, ele não tem que escolher. Eu sou seletista aqui. Não vou pagar. Eu não vou pagar a previdência. Cara, não é escolher, é compulsório. É compulsório. Então, esse aí, ele pode até ter a previdência do INSS e pagar uma complementar, uma previdência privada. Mas ele não pode falar assim, eu não vou pagar. Aí você vai para o de baixa renda, que talvez nem trabalha, recebe Bolsa Família. Cara, ele vai pagar R$70 por mês. Então, quando esse meio fala muita gente não sabe, né? Que pode pagar, baixa renda pode pagar. Muita gente não sabe. Daí que eu acho que a gente pode contribuir muito com esse pessoal, trazendo aqui conhecimento, disseminando conhecimento nesse aspecto. Porque 30% da população, de repente, não precisa pagar INSS. Ele vai pagar uma previdência privada. Cara, mas 70%? Nós estamos falando de uma população de mais de 100 milhões de pessoas ativas. Mais de 100 milhões. Então, assim, é uma parcela da sociedade que a gente deve, sim, voltar a atenção. E, assim, o nosso foco inicial com essa consultoria é basicamente trabalhar com a aposentadoria, fazer planejamento previdenciário, trabalhar com a aposentadoria, fazer as correções do CNIS, a gente vai explicar isso também, como que funciona, e esse resgate. Eu chamo de resgate porque, de repente, a pessoa está lá, tem 57 anos, ao longo de sua vida contribuiu apenas 8 anos, para aposentar com o mínimo ele precisa de 15 anos. Cara, esse cara está lá, está trabalhando de pedreiro, está trabalhando de servente, está trabalhando no subemprego, ele está conseguindo se manter. Só que ele não tem ideia do que ele precisa para aposentar. Na cabeça dele, ele aposenta por idade. Não funciona assim. Ele aposenta por idade, mas tem que ter o mínimo de contribuição. Então, o que a gente pretende também? Levar conhecimento para esse cara, trazer ele, fazer um planejamento mínimo ali para ele, porque também não é um planejamento muito abrangente, porque ele nem importa para ele a questão tributária, porque sobre o mínimo o cara é isento de pagar imposto de renda. Então, se a gente conseguir trazer esse cara e falar, cara, tu vai contribuir por mais 7 anos. Quando tu completar a idade de 65, tu vai ter o mínimo de 15 anos para aposentar. Vai receber um salário mínimo. É o mínimo que a pessoa tem que ter o direito. É melhor do que ele ficar lá tentando um LOAS, um BPC LOAS da vida, que de repente ele nem tem as características, os pré-requisitos para o BPC LOAS. Ele tem casa, ele tem uma renda razoável, renda per capita, de repente é ele e a mulher somente, e aí o cara nem recebe o LOAS. E também não tem como, a mulher recebe o LOAS e ele também recebeu o LOAS. A renda per capita dos dois já supera. Quando o guru das finanças aí vai falar, não compensa investir na previdência, ele está pensando só no ganho futuro da pessoa, né? Mas esquece que a pessoa pode sofrer um acidente, pode engravidar e vai precisar desse recurso bem antes da idade para aposentar, né? Às vezes pode precisar de ficar encostado. Eu acho que a gente tem um número de informal muito grande no Brasil hoje, o feirante, aquele pessoal que trabalha de diária, que não está contribuindo com nada hoje, não está desempregado, mas é informal, que ninguém nem sabe quanto que ele ganha. É importante... Cara, só um ponto aí, o stand de entregador de moto, estamos falando de uma cidade que tem... Goiânia tem 1.600.000 habitantes. Você pegar a região metropolitana, é um trânsito violento. Os caras estão entregando comida
sem ter qualidade de segurado. Sem nem qualidade de segurado. Tu faz acidente de moto aí, acabou. Cara, qualidade de segurado é igual você pegar um carro novo e for andar, um carro de 1 milhão e for andar com ele sem seguro. Vai levar uma cacetada ali, deu perca total, o cara perdeu o dinheiro. O cara ficar trabalhando sem qualidade de segurado, o risco de sofrer um acidente. Sofrer um acidente ali, está inválido por 30, 90 dias, quem que vai pagar aquilo para ele? Vai ficar sem renda. Então, qualidade de segurado é importante. Então, o cara contribuiu, adquiriu a qualidade de segurado, ele tem pelo menos o mínimo existencial. É melhor entre não ter nada e ter pouco, é melhor ter pouco. Eu acho que a gente já deixou claro por que foi. A pergunta que eu ia te fazer agora é por que resolveu criar o Café Prev, né? Acho que a gente já falou muita coisa agora, mas se você quiser complementar Pois é, das motivações. Vou fazer um resumo, a gente acabou falando muita coisa. E essa pergunta ela praticamente já foi respondida. Mas, especificamente, Café Prev, uma consultoria previdenciária, igual eu já falei, provavelmente no futuro a gente venha com assunto também de previdência privada, previdência privada especificamente, porque tem a previdência complementar, que é oriunda das estatais ou ex-estatais e grandes empresas, que mantém ali uma previdência complementar específica para o servidor. A previdência privada é o fundo de previdência que qualquer particular pode ir lá e contratar uma previdência privada. Aí tem vários bancos, vários fundos que oferecem esse produto. Especificamente, nossa consultoria previdenciária é voltada para o regime geral de previdência social. O que é isso? INSS. Nós vamos trabalhar especificamente com o INSS. De que forma? Processo de requerimento de aposentadoria, planejamento previdenciário, que aí inclui a correção do CNIS, a gente vai explicar isso detalhadamente. E, como eu falei já bastante, nesse primeiro momento, esse resgate dos contribuintes. Contribuinte que, por um tempo, foi seletista, aí foi trabalhar por conta própria e não está contribuindo nesse momento. Eu acho muito importante, daí já é um trabalho que ele tem natureza mais social do que uma prestação de serviço. Ao resgatar esse cara e falar, está aqui as guias, vai contribuir, adquire a qualidade de segurado, contribui até chegar à tua idade de aposentar e aposentar. Cara, eu acho que o que menos vai importar para mim é receber alguma coisa desse cara. Porque só o fato de levar esse conhecimento para ele, conseguir com que ele chegue a esse nível de consciência, de maturidade e fazer essas contribuições, assim, socialmente eu estou satisfeito, porque eu acho que eu consegui algo que vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro, porque essa pessoa, ela, com certeza, o futuro dela na velhice será menos doloroso do que não ter nada. Ou do que ver o pouco patrimônio seu acabando e não ter nada para receber. E só lembrando a importância, essa aposentadoria só acaba quando você morre. Só fazendo aqui um contraponto com a previdência privada. Previdência privada, você contrata ali uma vida expectada. Você vai falar, pô, quero receber, fazer uma previdência aqui para eu receber até os 85 anos. Cara, chegou 84 anos e 11 meses, você fala, pô, nem estou na UTI, nem estou prestes a morrer e o meu dinheiro acabou o mês que vem. O que eu faço da vida? Não tem nada. Você vai, por exemplo, de 5 mil por mês para 0 no mês seguinte. O INSS não. Você só para de receber quando morre. Tem alguns que por uma fraude nem depois que morre. Ainda o parente dá um jeito, ainda continua recebendo. Lógico que isso é fraude. O cara que fazer isso tem que ser preso. E a expectativa de vida só está aumentando, vai ser normal viver 100 anos. Ainda tem um detalhe interessante aí, porque você falou em expectativa de vida, a expectativa de vida só aumenta. Só aumenta, né? E a Previdência, ela trabalha, lógico que ela trabalha com isso, ela trabalha com esses cálculos, né, sobre expectativa de vida. Mas quem banca o que o INSS dá conta de bancar, quem banca é o governo.
O cara nunca pode preocupar com que a Previdência vai quebrar. De forma alguma. Ele tem que preocupar que a Previdência vai quebrar igual um deputado federal preocupa se o Brasil vai quebrar. Ele está se lixando se o Brasil vai quebrar. O que ele quer é usufruir do orçamento da União, de alguma forma, ou para fazer o tal das emendas, mas ele quer usufruir, quer adquirir algum capital político com isso. Então, o cidadão comum nunca deve preocupar, vai quebrar aqui? Não vai quebrar, só quebra depois que o Brasil quebrar. Edilson, de que forma você vai trabalhar, ou está trabalhando no caso, né? Não estou falando como se fosse trabalhar, mas de que forma a gente trabalha hoje para explicar para quem está ouvindo a gente a primeira vez, para quem nunca foi atendido ainda, qual a forma de trabalho? Cara, a nossa forma, assim, o Café Prévia, nossa consultoria previdenciária, nós estamos desenvolvendo, estamos trabalhando já há algum tempo e melhorando esse atendimento. De que forma que a gente vai trabalhar? Nós temos aí, eu diria que são 3 serviços hoje. Primeiro serviço, requerimento de aposentadoria. Quem que pode contratar o Café Prévio? Sim, quem está prestes de aposentar. É o primeiro foco. Eu vou falar especificamente de cada um. Aposentadoria. Quem vai nos contratar para prestar um serviço no requerimento de aposentadoria? Como que a gente faz? Esse cara chega até a gente, de alguma forma nós vamos atendê-lo, vamos verificar o CNIS, que o CNIS chama Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS, é a base de dados do INSS. Todo mundo que foi inscrito no INSS tem esse documento, ele está lá dentro do sistema do INSS. Inclusive tem gente que tem mais de um, né? Inclusive tem gente que tem 3, já vi gente que tem 3 CNIs. Daí, esse é mais importante ainda, ter uma consultoria para que dê ali orientação, preste um serviço acerca disso. O que acontece? A gente vai avaliar esse CNIS, que é essa base de dados, tudo que o INSS, o técnico do INSS, ou o robozinho do INSS, que é a inteligência artificial, vai avaliar, está lá nesse CNIS. Aí a gente avalia o CNIS, verifica ali quais são as inconsistências que tem, né, o que tem de erro, sugere ao contribuinte a correção. Como que ele vai corrigir? Por exemplo, tem um vínculo lá que tem data de início, o cara trabalhou, vou dar uma data aqui hipotética. Ele tem data do contrato lá, do vínculo, 1º de janeiro de 1985. E aí essa empresa fez as contribuições, bacana, tá lá, de acordo com a CTPS. Aí tem um campo lá, data fim do vínculo. Não tem. Não foi dada a devida baixa. Data da última remuneração, também não tem. É comum. Isso é o mais comum que acontece de erro. O que acontece? A gente verificando isso, vamos falar, o que a gente tem que fazer aqui? Corrigir o CNIS. Chama de acerto de CNIS. Nós vamos solicitar carteira de trabalho. Se a carteira de trabalho estiver extraviada, a gente solicita extrato analítico do FGTS, né, que também serve. Aliás, parece que o INSS é o documento que eles mais gostam, gosta mais do que CTPS, para comprovação de vínculo. Daí a gente vai fazer a correção. Por que eu estou falando isso? Estou falando de requerimento de aposentadoria, que o cara nos contratou para fazer a aposentadoria dele. Esse trabalho, normalmente, os grandes escritórios, eles não realizam. Por que não realiza? Porque ele vai protocolar o requerimento com esse erro, o advogado, lógico que sabe que tem esse erro. Protocola o requerimento, sabendo que tem esse erro, a inteligência do INSS vai detectar esse erro e vai negar essa aposentadoria. Por que ele vai negar? Porque, de repente, esse vínculo que ele está lá, que está com erro, talvez seja de 5 anos. E esses 5 anos é o tempo que o contribuinte está contando para ter o direito da aposentadoria, o que seja por idade, o que seja por tempo de contribuição. E aí, na falta desse tempo, o INSS vai negar porque ele não reconhece. Aí o que o advogado normalmente faz? Deixa passar. Quando ele deixa passar, vai para o recurso.
E quando vai para o recurso, você vai para o final da fila. Aí você tem que esperar 2 a 3 anos. Como que a gente trabalha? Nós só damos entrada no requerimento de aposentadoria após sanar o erro. Ou a gente sana o erro, faz o acerto do CNIS antes mesmo de protocolar o requerimento da aposentadoria, ou a gente faz concomitante. A gente faz o requerimento de aposentadoria, todos os erros que a gente encontrar por meio de indicadores que o INSS já entrega, o indicador X lá, ele fala, ó, o indicador aqui está falando que você tem que comprovar o vínculo, sob pena do INSS não considerar esse tempo. A gente faz todo esse trabalho, manda tudo no requerimento. É uma tendência natural de que o INSS, detectando o erro, ele vai verificar nos documentos que aquele erro já está sanado por meio de apresentação de documento. A possibilidade muito grande de ser deferido o requerimento de aposentadoria de forma administrativa. Por quê? Todos os erros que o INSS detectou já foram sanados. Ou sanados anteriormente ou sanados concomitante. E dessa forma, o processo sai tão rápido, a aposentadoria sai tão rápido que não pode nem falar. Às vezes, se eu falar de dias aqui que já aconteceu, pode criar uma expectativa, né? Mas tem casos aí que recorde, né? De a pessoa nem acreditar que já está aposentada, nem acreditar que já está recebendo dinheiro. Com esse formato, né, de atuação, eu vou até mencionar. Não vou mencionar a pessoa porque também... mas o que acontece? Nós pegamos um caso, e esse foi bem peculiar, é um funcionário de uma obra, vizinha à minha obra, e eu conversando com ele e acabou que ele me contratou para prestar esse serviço para ele. Só que aí ele faltava 3 meses para implementar as condições de aposentar. O que eu fiz com ele? Corrigi todo o CNIS, levantei todas as inconsistências do CNIS e já pedi para ele cópia dos documentos. Aí tinha cópia integral da CTPS, extrato analítico do FGTS, PPP que ele não tinha e que era importante para aumentar a média da RMI, contra-cheque de uma prefeitura que ele tinha trabalhado, ficha financeira, cara, um calhamaço de documento. Fiz o requerimento dele como se fosse uma petição, elencando todas essas, elencando o erro no CNIS, mas já juntando a prova para sanar aquele erro, né? Tudo isso feito de acordo com o planejamento previdenciário que a gente faz antes da entrada no requerimento. E olha o resultado. Me recordo que foi protocolado dia 21 de junho e dia 7 de julho já estava deferida a aposentadoria. Assim, causou espanto para ele, porque ele tem vizinho que aposentou com 5 anos, com 3 anos, ele tem um parente que aposentou com 1 ano e meio, aliás, ele não conhece ninguém que aposentou com menos de 1 mês. Eu nunca conheci, antigamente eu não conhecia, na minha juventude, assim, de ver alguém que aposentou cedo. Eu lembro que todo mundo era sofrido para aposentar. Eu não sei porquê, mas sempre foi sofrido, né? Só que eu vejo que, você vai aposentar a pessoa com essa velocidade todinha aí, que pode acontecer. E geralmente o advogado acaba cobrando uma porcentagem do valor que a pessoa vai receber. Que a pessoa, quem vai aposentar não tem condição de arcar com todo esse processo de cara, né? Não vai ter esse dinheiro. E geralmente quem recebe com 18 meses vai ter o dinheiro guardado ali acumulado, vai conseguir pagar o advogado. Como você pretende receber? Não pode gerar inadimplência no seu caso, não? Que o cara receber e gerar uma certa inadimplência? Cara, assim, esse é o formato da gente trabalhar. Aí, como receber? Na nossa consultoria, o Café Prev nunca terá essa prática de propor um contrato para o contribuinte 50% dos atrasados. Primeiro, se eu cobrar 50% dos atrasados, nesse caso aí em específico, o atrasado dele deu 17 dias. 50% de 17 dias sobre um salário de 1.700, ele vai receber metade disso e eu ia cobrar 50% disso, eu não ia receber nem R$300. Como que a gente trabalha? É assim, fazemos um contrato e negociamos um valor pré-determinado
pela prestação de serviço. Por exemplo, R$5.000. Ó, você está aqui no contrato, você vai me pagar R$5.000, R$6.000, R$7.000, dependendo da complexidade. Aí o cara, ele sabe que eu não vou amarrar ele retardando o processo dele. Por quê? Se eu cobrei um valor pré-determinado, um valor fixo, primeiro eu tenho a obrigação moral de fazer com que o processo seja rapidamente deferido. E depois, eu tenho que entregar o êxito para eu poder receber. No máximo, o cara vai me pagar 50% disso. Ele não vai pagar 100%. Eu não entreguei todo o serviço para ele. Eu fiz o requerimento, o cara paga 50%, e depois no êxito ele me pagaria mais 50%. Mas assim, tem um contrato nesse aspecto. Tem um contrato, ele vai constar lá todas as garantias para mim, lógico. Né? Eu estou prestando serviço, estou assinando um contrato com o tomador de serviço. Ele pode fazer de duas formas, ou me paga 50% ou paga 100% no êxito, não tem nenhum problema. Né? Paga por boleto ou por cartão de crédito. Agora, só frisando, nossos contratos não é 50% dos atrasados, é valor pré-determinado e nós só damos entrada no requerimento de aposentadoria quando assim, se tiver 3 meses antes, lógico que não dá tempo para você fazer um acerto de CNIS. O cara vai completar a idade e implementar as condições daqui 3 meses. Nós estamos juntando documento hoje, não vai dar tempo. Que é que a gente junta tudo e faz concomitante. E aí pode ser feito no êxito, 100% no êxito, ou 50% no requerimento, mais 50% no êxito. Quando você está falando de 50%, não é do salário que a pessoa vai receber, é 50% do contrato. Do valor do contrato. Do valor do contrato. Né? Assim, eu acho injusto, Nero, a gente... Você vai falar assim, porra, é injusto. Eu considero injusto, eu pessoalmente considero injusto, porque eu já vi situações, assim, bem... Assim, achei ruim. Achei ruim porque o cara, o contribuinte esperava aquele dinheiro, e aí o advogado recebe aquele montante lá dos atrasados, chama o contribuinte no escritório e paga ali o 50% daquilo lá para ele. Eu não concordo, nossa consultoria, nossa empresa nunca vai fazer esse tipo de contrato. Eu posso afirmar que não. E outra coisa, é fácil o cara falar assim, pô, mas por que o meu está demorando 2 anos, 3 anos? Cara, é tão fácil o advogado chegar para o contribuinte e falar, demonizar o INSS. É tão fácil que não precisa nem de esforço. Basta falar, esse povo do INSS atrasa, o INSS é um sistema que não quer que você aposente. É muito tranquilo. E o cara, de forma bem natural, vai entender. E a culpa é do INSS. Cara, a culpa é de quem protocolou o requerimento sem observar as inconsistências. Isso é tão bobo. Assim, por que o cara do INSS tem condição de encontrar o erro no CNIS e eu não tenho? O que ele leu que eu não posso ler? Que tipo de informação que ele tem que eu não posso ter? Cara, a gente vive no Brasil, tudo é dado publicidade. Um Estado democrático de direito, todo mundo tem acesso a tudo. A beleza do nosso país é isso. Eu tenho acesso à regra, à portaria que trata do regimento interno da turma de recurso. Isso não é uma informação só deles. Eu tenho acesso, eu posso ter acesso. É dada a publicidade. Então a pergunta, por que o técnico do INSS tem acesso para saber que tem inconsistência naquele CNIS e eu, enquanto advogado, não tenho? É ignorância eu falar que eu não tenho, que eu não sabia. Lógico que eu sei. E outra coisa, o INSS a gente fala que é uma mãe. Porque quando tem problema naquele vínculo, você pega o CNIS, você vai ver lá indicador. Cara, o indicador é um absurdo, é uns códigos. Moço, eu consigo identificar cada código daquele. Por que eu consigo? Porque tem uma lista falando o código e falando o que significa na frente. Qual que é a dificuldade de eu interpretar aquilo? Nenhuma.
Se o cara do INSS não tem dificuldade, por que eu vou falar que eu tenho? Eu tenho condição de identificar aquilo e falar, cara, aqui é o seguinte, nós temos que corrigir esse vínculo, está faltando isso aqui, ó. E isso tem o potencial de indeferir o teu requerimento. Cara, eu sabendo disso, é moralmente correto eu chegar para ele e falar, vamos corrigir. Ah, mas não dá tempo, é daqui 3 meses que eu vou aposentar. Então vamos fazer concomitante. De forma que a informação já está lá. Ah, por que eu vou esperar um indeferimento? Por que eu vou esperar uma diligência do INSS se eu tenho conhecimento e posso mandar antes? Esse é o ponto. Então, assim, nós vamos trabalhar com esse cuidado. E o contribuinte que nos contratar, logicamente, vai ter o contrato com todas as garantias e a gente recebe no êxito também, só que não é 50% dos atrasados. Vamos receber um valor pré-determinado. O valor que nós combinamos. Eu nunca conheci um advogado que não cobrasse dessa forma de 50% dos atrasados. Agora, se não é que não é ilegal também essa forma de cobrar, não é ilegal, né? Mas, igual você falou, eu acho injusto. Cara, não é ilegal, vou te falar por que não é ilegal. Porque não é vedado. Porque não é vedado, pois é. Se não é vedado... se não é vedado, é legal. É legal, E aí, se o cara vai receber 50% dos atrasados, não é justo. Não é justo, não é normal. Assim, que ele não se preocupe com o seu processo, que para ele, quanto mais demorar, mais ele vai receber. Então, assim... Questione com o seu advogado, questione com aquele que pegou o seu processo. Por que é 50%? Por que esse erro pelo qual foi indeferido o meu processo, por que nós não tivemos conhecimento dele antes de dar entrada? E por que você não fala um valor fixo em vez de cobrar atrasado? Porque se eu levantaria suspeita. Eu sou, assim, estou prestando um serviço. Aí diz quanto que você vai receber quando terminar. Que dia que eu vou terminar? O quanto antes. Quanto antes. Porque eu tenho que receber. Eu tô com dinheiro represado. Então, eu tenho que receber o quanto antes. Aí você falou aí de... Aí, né, esse é o primeiro ponto que eu falei, que é de requerimento de aposentadoria, qual que é o nosso trabalho. Tem um outro trabalho intermediário, que eu vou citar aqui um exemplo, que é o planejamento previdenciário. Não aquele planejamento previdenciário que a gente vai elencar todos os requisitos de um planejamento, porque isso não interessa. Pode interessar para quem ganha. O planejamento previdenciário só assim para ficar fixo. O planejamento previdenciário completo, que vem ali com uma indicação de previdência privada, que seria uma previdência privada complementar ao regime geral de previdência social, complementar o INSS, que trata ali da questão tributária. Cara, de verdade, é para quem contribui sobre um valor que incide declaração de imposto de renda. Hoje, qual que é o valor? Estão até querendo corrigir essa tabela, não sei para quanto que vai, mas só para ficar ali. Planejamento previdenciário de um cara que contribui, que ganha 2 salários mínimos. Cara, é um planejamento assim, o cara já tem 20 anos de contribuição, aí ele ainda não tem idade ainda para aposentar, embora já tenha um tempo mínimo de contribuição, mas ele não tem idade ainda. Imagine aquele vínculo, o primeiro vínculo dele, primeiro vínculo de contrato. Digamos que ele tem esse erro que eu acabei de falar, que seria erro de anotação de vínculo, que tem a data de início, não tem a data fim e nem tem a data da última remuneração. Imagine esse erro para você corrigir 30 anos depois. Essa empresa já pode ter sido extinta, essa empresa talvez não pagou o FGTS, reteu dele, mas não pagou, às vezes não pagou todas as contribuições e está pendente, ele tem que provar o vínculo. Como é que se prova o vínculo ocorrido há 30 anos atrás? É importante esse cara, ele fazer um acerto de CNIS, fazer um planejamento, identificar os erros do CNIS dele
e já propor um acerto do CNIS no INSS, sob pena de passar muito tempo e quando ele precisar daquele vínculo, ele não ter como corrigir e o INSS não vai considerar, porque o contribuinte ele tem que provar. Quando o INSS coloca lá, vínculo pendente de comprovação, você tem que comprovar. De alguma forma tem que comprovar. Tem várias formas de comprovar, mas tem que comprovar de alguma forma. Então, para esse cara é importante fazer o planejamento previdenciário, porque vai identificar algumas inconsistências no CNIS e ele tem a oportunidade de corrigir ainda em tempo. Esse seria um trabalho específico. A gente não entra com pedido de requerimento de aposentadoria, porque não tem implementado o tempo ainda. E esse cara, ele tem a qualidade de segurado, portanto, não é aquele que a gente chama de resgate. Né? Seria um trabalho intermediário. Então, tá. Estamos me falando, então, de um cara que está contribuindo normalmente, ele está trabalhando, carteira assinada, normal, mas ele está ali com seus 45, 50 anos de idade e não pensa, vou me aposentar daqui 10, sei lá, depende do tempo de contribuição ou se é por idade ou por tempo de contribuição, né? Vou me aposentar. Tá falando, então, que esse cara de 50 anos de idade, vou colocar no exemplo o cara de 50 anos, ele tem que procurar você agora. Porque se ele te procurar agora para acertar o passado dele e pensar no futuro, que dá para resolver alguma coisa, ainda acertar alguma coisa no futuro, ele vai, às vezes, ter o melhor benefício e no dia zero, depois que ele se aposentar, completar a idade ou o tempo de contribuição, ele já vai entrar praticamente aposentado. Sem ter que esperar esse problema, sem ter essa enrola toda, porque vai estar tudo acertado, todo o histórico dele do CNIS, todo o histórico dele vai estar organizado para aposentar de forma basicamente imediata, sem problema e às vezes com benefício melhor do que ele esperava. Exatamente, porque o cara que tem lá, o cara de 50 anos, tem 20 anos de contribuição, talvez ele tenha qualidade segurada, ou talvez nem tenha qualidade segurada. É importante ele fazer o planejamento, porque, cara, tem vários cálculos. Nós fazemos cálculo e provamos, vai ali, tantos cenários que a gente coloca, que tem um daquele lá que pode ser muito interessante para o cara melhorar a renda dele quando aposentar. Assim, não dá para falar especificamente porque depende muito do caso concreto, mas a regra é essa. O cara tem que se preocupar, mesmo que ele não vai pedir aposentadoria ali por enquanto, ele pode ter qualidade segurada. Se ele não tiver qualidade segurada, é interessante ele pelo menos manter a qualidade segurada. A qualidade segurada, eu já vou aproveitar aqui para falar, né, sobre a qualidade segurada. O tanto que é importante o planejamento previdenciário, mesmo que não seja aquela coisa muito ampla, que a gente fala de previdência privada ou da questão tributária. Vou citar um exemplo aqui. É o cara de pensar no agora, não é pensar no futuro não, pensar no agora. Exatamente. Né? Vou citar um exemplo aqui. Acabamos de verificar um CNIS. A mulher é uma mulher, ela tem 58 anos. Tem 58 anos e pouco, alguma coisa ali. Ela aposenta com 62 anos. Ela é vinculada a uma empresa, inclusive a empresa do marido, ela está lá como funcionária, contribui sobre um salário mínimo. Então, logo, eles estão pagando, eles estão pagando lá em torno de R$ 470 de INSS, que é o que retém dela, mais o patronal da empresa. Ela já tem 17 anos de contribuição, 58 anos. Cara, se ela continuar contribuindo até os 62, vai mudar o que na vida dela? Nada. Não aumenta R$1. Agora você faz a conta. Olha para você ver a importância do planejamento. Se essa mulher não chega para a gente, ela ia continuar contribuindo até os 62. E a nossa recomendação é, para de contribuir, seja exonerada lá da empresa, para de contribuir e contribui apenas para manter a qualidade de segurado. Porque você está falando que na idade que ela tem hoje, ela não conseguiria alcançar, então, você fala o tempo de contribuição necessário. É porque ela tem 58 anos e 17 anos, 16 anos, aliás, de contribuição. Para ela aposentar por tempo de contribuição, cara, é 30 anos. Ela não vai conseguir alcançar? Ela não vai conseguir, nem compensa para ela conseguir, para ela chegar lá. Não tem muito caso assim, né? Ela vai aposentar por idade. E aí, né, é um dado importante, que no Brasil a grande maioria das pessoas não aposenta por tempo de contribuição.
aposenta por idade. Cara, aposentar por idade, o que você tem que ter? 15 anos de contribuição. Assim, via de regra, 15 anos de contribuição. Ah, mas aí se eu contribuir 17 anos, vai aumentar minha média? Não vai mudar nada. É tudo sobre o salário mínimo. Trabalhar você mais. Contribuiu 15 anos sobre o salário mínimo, você aposenta por idade por um salário mínimo. Contribuiu 35 anos com o salário mínimo, aposenta por tempo de contribuição com o quê? Um salário mínimo. O cálculo que nós fizemos para essa mulher é que ela, se contribuir R$470 é a despesa deles, pelo período que resta até 62 anos, ela estaria gastando em torno de R$15.000. R$15.000. Quando ela é exonerada da empresa, ela vai contribuir como contribuinte individual à base de 11% sobre o salário mínimo, que dá R$155,30. R$155,30. Cara, ela vai ter lá umas 4 ou 5 contribuições de R$155. Uma economia de mais de R$12.000. Por ano? Não, no total. No total. No total. Uma economia. Então, assim, veja bem, a importância de você... O cidadão comum, cara, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, o que está acontecendo com a vida dele contributiva. É importante o cara sempre procurar um escritório que trabalhe de forma honesta, transparente, que busca ajudar o contribuinte a economizar dinheiro, ao invés de deixar o contribuinte se lascar, inclusive quando paga 50% dos atrasados. O contribuinte está se lascando com esse tipo de prestação de serviço, e o nosso trabalho é tornar um trabalho transparente, ajudar as pessoas a economizar dinheiro e a maximizar seus ganhos no INSS. Existem cálculos, fórmulas para isso. Não adianta você imaginar que o contribuinte sozinho vai chegar a esse nível de consciência, que não vai. Com esse mundo de... Daqui a pouco está pipocando outra reforma previdenciária. Aí você já embola com essa da emenda constitucional 103 de 2019, que ali já tem... Cara, ali já tem 5 formas de aposentadoria. Só na transição de uma regra para outra é um mundo de coisa. É muito cálculo, tem que fazer muito cálculo. Você não acha o melhor benefício para um contribuinte fazendo um cálculo simples ali de calculadora, não. É um programa que vai traçar vários cenários, que a gente vai colocar o que eu pago menos para ganhar mais. Isso não é tão simples. Tem escritório, eu conheço escritório de advocacia que nem sabe fazer cálculo. É engraçado porque eu acho que se chegar no advogado hoje que mexe com previdenciário, ele nem quer pegar esse tipo de serviço, né? Esse planejamento aí a longo prazo, né? É um serviço que para ele não compensa. Você vê que ele não pega porque, primeiro, tem que saber fazer o tal do cálculo. Tem que entender dessas regras de transição todas e saber interpretar para que seja manipulado um cálculo bem feito. Isso aí não é todo escritório. A gente tem escritório que, inclusive, pede. O meu irmão que trabalha comigo, ele faz o cálculo. Faz o cálculo para terceiro. Eu vejo muita gente... eu conheço muito advogado. Mora assim, conheço amigos que viraram advogado, estudou, virou advogado. E eu trabalho hoje numa área que eu tenho contato com muita gente vamos falar assim, de 50 anos mais, né? Que já tinha que pensar em aposentadoria. E de vez em quando você vê uma conversa ou outra ali, o cara falando com o advogado. Cara, vai falar sobre aposentar, né? Aí o advogado pergunta a sua idade. Tem tantos anos. Aí o advogado quase ignora ele. Tem 50, tem 55. Não, você está longe ainda. Você não precisa se preocupar com isso agora, não. Ainda mais que a gente trabalha, tem muita gente do meio rural, é o que ele vai ignorar. Não, você está longe, não se preocupa com isso agora, não. É normal. Então, a carência é muito grande de profissional para atender dessa forma. Eu acho que a gente nem consegue atender todo mundo que procura a gente, porque é muita gente. Então, acho que está faltando. Não estou vendo tanto interesse assim hoje para atender esse público, até porque você falou, é complexo, não é qualquer um que pode fazer esse cálculo e ver e criar esses cenários na cabeça, né? E acaba que
É uma das formas, é um problema que faz muita gente aí nem às vezes falta muita informação, né? Porque muita gente não acredita na previdência por causa disso aí, porque não sabe que existe essa possibilidade. Eu não sabia que existiam essas possibilidades, né, de pensar dessa forma. Eu só pensava do jeito que eu demonizava o INSS, achava que o INSS pagava o técnico lá, o analista do INSS, até para negar a aposentadoria, que ele recebia até comissão para negar, porque Cara, a gente vê que tanto que é difícil, 2 anos, 3 anos, ou seja, 1 ano e meio, e só dificuldade, o advogado colocando dificuldade, igual você falou, às vezes xingando o INSS ali, e o cliente acredita, porque a gente cresceu assim, é normal ser dessa forma. Nero, essa questão da informação, assim, o Brasil é muito carente de informação, muito. E eu vejo a Previdência, cara, como assim, eh, eu pretendo, a nossa empresa, a consultoria Café Prev, um trabalho social enorme. Porque pelo meio do caminho, desse formato que nós estamos propondo que vamos trabalhar, vai ficar muita coisa de graça pelo meio do caminho. Informação, nós vamos atender pessoas de forma gratuita, por telefone, vai ter agendamento para a pessoa ligar para a gente, vamos, assim, rapidão, identificar a situação do cara e numa conversa com o advogado que se preocupa com o outro, fica muita informação de graça pelo meio do caminho, fica muita informação. E a gente tem que combater, tem muitos mitos, tem gente que, eu já ouvi, cara, fala assim, não, o técnico do INSS ele é pago por indeferimento. Cara, não é verdade. O INSS ele tem um ecossistema hoje que ele favorece muito essa questão de você organizar a tua vida previdenciária. O site do INSS, tudo que o técnico do INSS vai ter acesso, você pode ter. Você não tem nem que agendar na agência do INSS e ir lá para pegar, não. Você tem acesso no computador, todo mundo tem isso. Agora você tem que saber interpretar aquilo. Você tem que saber manipular aquela informação que você tem lá no CNIS, trazer ela para uma realidade de cálculo e saber qual que é o melhor benefício que você vai ter. Tem, assim, quando eu falei que eu já comentei com você que a nossa ideia não é trazer aqui especificamente detalhes sobre o direito O previdenciário, juridiquês que ninguém entende. porque eu não pretendo auxiliar advogados a trabalhar com previdência. Né? Eu não tenho essa vontade. Então, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar de uma forma que o leigo consiga entender que causa nele a preocupação dele com a vida dele mesmo. Né? Ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que preocupar com a vida dele, com a vida contributiva, o histórico contributivo, que é o que vai importar para ele quando aposentar. Então, de certa forma, né, voltando à fala de contribuição, que eu achei interessante. Deixa eu só complementar, que eu falei de requerimento de aposentadoria, falei do acerto de CNIS, né, que é um planejamento. Eu quero só trazer uma situação aqui, acabei que eu falei um pouco no início sobre esse assunto, que é a situação das pessoas que estão fora do regime previdenciário hoje. Por que é importante trazer esse assunto? Tem um pedreiro lá da minha obra, né, ele tem 57 anos de idade. Esse cara, ele me falou que tinha contribuído 7 anos, carteira assinada. Aí eu falei, 57 anos de idade, você contribuiu 7, tem que contribuir mais 8. 57 mais 8, 65. Então, 65 anos você implementou as condições mínimas para aposentar. Falei para ele, vou pegar seus dados, vou fazer um planejamento ali razoável para identificar e imprimir as guias para ele. Cara, fiz tudo isso. Mas só que quando eu fui ver, o cara tinha 3 anos. 3 anos e meio. 57 anos, 3 anos e meio de contribuição. Logo, ele vai ter que contribuir, né? 11 anos. 11 anos e meio. 11 anos e meio.
Aí eu conversando com ele falou, não sei se brincando, falei, cara, e a aposentadoria? Aí ele fala, não, minha aposentadoria é umas kitnet que eu tô construindo. Aí eu falei para ele, você gasta quanto para construir uma kitnet? É de 35 a 45 mil reais, constrói uma kitnet. E aí eu perguntei, e você aluga por quanto? De 700 a 800. Aí eu fiz uma conta rápida para ele. Falei, cara, se você contribuir pagando R$ 155 por mês ao longo de 11 anos e meio, você vai gastar ali, sei lá, 20 e poucos mil reais. Com 20 e poucos mil reais de investimento, você vai ter uma aposentadoria de um salário mínimo, que corresponde a 2 kitnet. Você está me falando que investe 45 para uma kitnet que você aluga por até 800. Por esse valor, você tem 2 kitnet. E outra coisa, essa kitnet ela não te gera imposto. Se o inquilino não pagar, você não recebe, nesse caso aqui você recebe, e até você morrer. E ainda assim, se você morrer primeiro que sua mulher ainda continua com a pensão. Aí ele parou, olhou assim, vai, cara, faz sentido. Eu falei, não, faz sentido não. Todo sentido, é a realidade. É a realidade. Aí eu arrumei essa despesa para ele. Ele vai pagar, vou imprimir as guias, ele vai pagar por 11 anos e meio para aposentar. O cara vai aposentar com 66, 67 anos. Mas se o cara tem uma vida expectada de 85, ele ainda começa a pegar a renda, né? Com 1 ano e meio ele ganha todo o investimento, né? E aí depois disso é só... Ele vai construir, então, 2 kitnets. Com 20 e poucos mil reais. Parcelada. Em 11 anos. 11 anos. E sem ter que... Porque, no mínimo, como ele é pedreiro, as kitnets que ele faz hoje, ele tem que estar lá na obra, tem que né? trabalhar, o sol quente, ele trabalhando, né? Sem ter que trabalhar e investir nessas kitnets. E sabe quanto que é a diária do pedreiro? Hoje você não acha um pedreiro por R$ 200. Uma diária. Uma diária. Aí você volta lá no primo pobre, que ele fala, cara, se vira, arruma uma renda extra. Cara, uma diária, você tá de bobeira, uma diária de pedreiro num sábado, você paga esse negócio que dá aí R$ 155. E aí o cara tem que entender outra coisa, fazer uma conta. É um sábado, né? É um sábado. É um sábado. Para cada mês que eu pagar R$ 155, no futuro vai me retornar o quê? Um salário mínimo. Da época. Da época. Não é o salário mínimo de hoje. Não é R$ 1.400. Não é o 1.412. É o salário mínimo da época. Aí voltando lá naquele que a gente tinha falado da previdência privada. Qual que é a previdência privada que dá isso? Nunca. Cara, nunca que você vai investir R$ 20 mil na previdência privada e vai ficar 10 anos recebendo o salário mínimo. A previdência privada tem que ter muito dinheiro entrando e pouco dinheiro saindo para sobreviver. Para sobreviver. Ainda tem um monte de taxinha lá que é cobrado. Ninguém faz previdência privada para não ganhar dinheiro. O INSS tem um governo federal como a mãe. Tem que bancar, né? Até aquilo lá quebrar, muita coisa vai quebrar antes do INSS. O Brasil quebrou antes do INSS quebrar. O Brasil quebra, o INSS demora um pouco para quebrar. É a falta de planejamento previdenciário, né? A falta de pensar. Planejar. Todo mundo tem que começar a planejar, e é hoje mesmo. Começou a ter 18 anos de idade, já começa a pensar que vai aposentar. Não pensa que... tem muita gente que pensa, vou ficar rico. E se não ficar? É melhor garantir. E se não ficar? E se ficar de todo jeito, você tem o dinheiro entrando ali para você... Quando você fala... É interessante isso. Tem gente que fala assim, não vou mexer com isso não, que eu vou ficar rico rapidão e esse dinheiro aí é nada. Cara, eu já comentei isso. Um dia eu estava numa empresa e conversando. Os caras são amigos. Eu conheço os proprietários da empresa. Nós estávamos lá falando de... Cada um querendo receber o teto da Previdência, o outro querendo brigar porque não recebeu o teto. Cara, eu olhei do lado assim, eu comecei... Falei, porra, aqui não tem menos de R$ 1 bilhão em patrimônio, não. E os dois falando em receber o teto da Previdência. Aí eu parei para pensar, cara, mas por que o cara, sei lá, tem mais de 400 milhões de patrimônio e está querendo receber 7 mil por mês? Mas por quê? É a mentalidade do cara. Por que ele é rico? Porque pensa, o que é meu é meu. Por que ele quer receber o dinheiro do INSS? Porque é dele, ele pagou por aquilo.
Ele pagou. E de repente aquilo ele ajuda pessoas da cesta básica com esse dinheiro. Não significa que é só para o cara. Mas é dele, está no CPF dele, é direito dele. E aí eu já vi gente que é mestre de obra e falar, cara, mas é pouco. Mas vai aposentar com quanto? Um salário mínimo? É pouco. Eu falei, cara, eu vou te contar um segredo aqui. Você sabe qual que é o melhor aposentadoria que tem? É quando você recebe aquela tal da aposentadoria de um salário mínimo que é direito seu e você não precisa dele. Cara, experimenta receber um salário mínimo todo mês. E são 13 parcelas por ano e não precisar gastar R$ 1. E vamos calcular o que, é que você tem daqui a 10 anos. É uma ignorância o cara falar assim, eu não vou mexer com isso porque é pouco. Cara, é pouco, mas daqui a pouco será que você tem pelo menos esse pouco para comprar de remédio, comprar alguma coisa? E melhor ainda, se você não precisar e não contar com isso de forma alguma, ajuda quem precisa. Dá uma cesta básica, vai para a porta de um hospital e compra remédio para gente que está saindo com a receita, mas sem dinheiro. Então, assim, não pode ter dó do INSS, não. Lógico, ninguém vai fazer fraude com o INSS. Repudio com veemência quem faz fraude. Porém, o que é direito seu, cara, recebe. Busca o que é o seu direito. Porque daí você vai até incentivar aquele que de repente só terá aquela aposentadoria para sobreviver a buscar o direito seu. Uma vez eu conversei com um comerciante e comerciante, o cara tem CNPJ, mas trabalha ali, como ele vende, ele faz alimentação, né? Acaba que tem muita coisa que fica na informalidade ali, né? E ele estava planejando como que ele ia fazer para aposentar. Ele faz os investimentos dele ali, separar algum dinheiro, até que no futuro o objetivo dele era ganhar ali no mínimo R$ 10.000 por mês com investimento. Só que ele tinha que investir muito dinheiro. Se entrar 1.400 a mais naquele 10 mil não é bom? O investimento pouco que um cara faz hoje e entrar 1.400 a mais, no caso, entrar um salário no dia de hoje, né? É diferente. Já não é 10, já é 11,5. Qualquer investimento que faz pequeno vale a pena. Então, pessoal, estamos encerrando aqui mais um podcast e quem quiser contratar o Edilson, contratar o Café Prev e a equipe, acessa www.cafeprev.com.br. Também estamos nas redes sociais como Café Prev e até mais. Muito obrigado.